Queríamos, em nome do Ministério da Educação de Angola, em primeiro lugar, desejar as boas-vindas a todos, sobretudo aqueles que pela primeira vez pisam o solo de Angola. Sintam-se em casa, não é? Estão reunidas as mínimas condições para que possamos trabalhar. É um encontro que nós preferimos que não haja muita formalidade, não é? E, como sabem, estamos a ultimar os preparativos do encontro que começa amanhã e não disponho de muito tempo para cá hoje ficar com vocês. Mas nós, o Ministério da Educação e, em particular, a Direção Nacional da Educação de Adultos, acolheu de bom agrado esta iniciativa da Unilab, ao qual mais uma vez dizemos que sejam bem-vindos, e uma vez que é pela primeira vez que nós estamos a fazer a apresentação da Unilab e da EPUS num contexto como este. Eu penso que desejo a todos uma boa estadia em Angola. Muito obrigado. Obrigada, Valentim. Quando nós propusemos a realização dessa atividade, até entendida como preparatória, porque a oficina tem uma programação muito intensa, há muitas experiências a serem socializadas, e aí nós optamos então por compartilhar, e aí convidamos então o Ministério para realizar junto conosco e convidamos a coordenação da rede. Fizemos o contato imediatamente com o nosso diretor Laurindo, de Moçambique, o nosso coordenador da rede também, junto com Moçambique, Florencio Varela, de Cabo Verde, e também diretor do Ministério da Educação de Cabo Verde. E aí queria passar a palavra também para o Florencio, para fazer a saudação inicial, e depois nós abrimos uma rodada de apresentação e avançarmos nas atividades. Obrigado. Eu queria cumprimentar a todos e a todas e dizer que para nós é uma satisfação enorme podermos aproveitar este tempo para partilhar, não é, este tema muito interessante. Quando a Jacqueline primeiro me telefonou e discutimos, olhando a programação, vimos que tínhamos o dia de hoje livre. E então dissemos, tendo em conta o ritmo da oficina, não é? Seria interessante nós aproveitarmos o dia de hoje para conversarmos de forma informal, não é? Sem muita formalidade. Nós somos, EJA é um espaço de educação não formal também, embora nós dizemos informal regular. Uma oportunidade extraordinária, porque dentro da programação é um pouco apertado e não é muito fácil apresentar, por exemplo, este tema EPUS, não é? Vimos em Moçambique, na quarta oficina, foi bastante corrido. Aqui vamos ter, não é, um tempo para aprofundarmos este tema e retomarmos amanhã num espaço, digamos, mais formal da oficina. De modo que eu estou feliz com este momento. Nós vamos associar esses dois temas, ECOS e a Rede de Cooperação Sul-Sul. Portanto, vai ser uma sessão muito boa, muito oportuna e seguramente muito rica. Obrigado. Obrigada, Florencio. Então, nós, quando pensamos no momento da acolhida, pensamos exatamente de primeiro fazermos uma rodada de apresentação, nos conhecermos um pouco melhor de onde somos, de onde viemos, e a partir daí, então, fazermos uma breve apresentação da Unilab, vamos fazer também uma breve apresentação da rede e abrir para o debate. E aí agradecer, sei que a qualquer momento o Valentim poderá nos deixar. E aí poderíamos começar a rodada de apresentação pelo nosso diretor nacional de Moçambique. Obrigada, vamos. Bom dia a todos e a todas. Chamo-me Laurindo Iacuna, do Ministério da Educação em Moçambique. E neste momento eu encontro a exercer a função de Diretor Nacional da Alfabetização e Educação de Adultos. Obrigado.
Mais uma vez, bom dia. Aqui Fernando Tama, de Moçambique, Ministério de Educação. Exerço a função de chefe da repartição de alfabetização na Direção Nacional da Alfabetização e Educação Adulta. Bom dia a todos. Meu nome é Mário Nogolini, do Ministério da Educação Nacional, Cultura, Ciência, Juventude e Desporto. Trabalho na planificação, avaliação do sistema educativo, ligado também com as atividades de programação da alfabetização. Bom dia a todos, sou Francisca Medina Darbó, sou diretora-geral da Alfabetização, Educação e Informática de Guiné-Bissau. Bom dia a todos, sou a Cecília Almeida, trabalho na Direção-Geral de Educação e Informação de Adultos em Cabo Verde, mais concretamente na Direção dos Serviços de Ação Educativa. Bom dia a todas e todos. Sou o Alberto Mendes Leixões. O meu nome é Dona Chineira Leixões. Sou de São Tomé. Estou afeta à direção dos jovens e adultos e trabalho lá como coordenadora pedagógica. Obrigada. Sou Yara Bonfim, sou de São Tomé, trabalho na Direção de Educação de Jovens e Adultos, pertencente ao Ministério da Educação, mas antes de eu me sentar, queria agradecer de coração a oportunidade que nos deram para estar aqui presente, porque lutamos para essa presença que eu penso ser muito útil para nós. Obrigada. Bom dia a todos, sou Marina Miranda Tiberio, trabalho no Ministério da Educação, na Direção Nacional de Educação de Adultos. Sou uma técnica de Angola. Sou a Laura Dede Guiana, também sou técnica do Ministério da Educação. Evaristo João Pedro, respondo pelo Departamento de Alfabetização da Direção Nacional de Educação de Adultos de Angola. Bom dia, sou Artemis Pessoa, brasileira, professora da Unilab no curso de Engenharia de Energias. Bom dia, eu sou Leonil Demé, da Guiné de Cabo Verde, e colaborando no programa EPUS-EJA na Unilab. Sou José Veríssimo, sou servidor da Unilab. Atualmente ocupo a função de coordenador de assuntos estudantis e dentro do programa ECOS eu trabalho na vertente da comunicação, eixo de comunicação, e a nossa preocupação é de que forma as novas tecnologias podem contribuir para o fortalecimento e desenvolvimento da educação e alfabetização de adultos. Bom dia, eu sou o Eugênio Moraes, sou do Sindicato Nacional de Professores de Angola. Neste momento represento a vice-presidência da Rede de Educação para Todos em Angola. Bom dia a todos, sou Lopes Trigo, do Conselho Nacional da Juventude e faço parte do secretariado que está agora a analisar o programa da alfabetização e também tenho a convite do projeto livre, na sequência de ser também membro do Comitê Permanente do Fórum da Sociedade Civil da CPLT. Marcelo Valentim Afonso, diretor nacional de comunicação, diretor nacional de... Olha, a dificuldade. É por causa das denominações das nossas direções que não são uniformes. A nossa direção é Direção Nacional de Ensino de Adultos. Eu também sou professor do Instituto Superior de Ciências de Educação de Luanda. Manuel Cadete, eu sou funcionário do Ministério do Ensino Superior de Ciência e Tecnologia de Angola e também sou professor da Universidade nas disciplinas de matemática. Bom dia, eu sou a Jálida Bernardo, sou diretora adjunta do Instituto Nacional de Bolsa de Estudos de Angola.
é uma direção do Ministério da Educação Superior, Ciência e Tecnologia também. Eu sou o Luís, sou do Brasil, sou assessor do Programa de Educação de Jovens e Adultos, né? E não sei mais o que falar. Sou do Brasil, de São Paulo especificamente. Fazemos parte da ECOS. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu sou o Roberto Catelli, sou de São Paulo, do Brasil. Venho aqui também, sou coordenador lá de um programa de educação de adultos e venho aqui como parte da equipe do projeto ECOS, junto com a Unilab, em parceria com a Unilab e também representando a sociedade civil, né? Somos uma ONG brasileira que tem várias linhas de trabalho na área de educação de adultos e até uma parte do intuito dessa reunião também é convidar pessoas envolvidas com a educação de adultos na sociedade civil, já que acho que é uma oportunidade importante também termos essa possibilidade de estar em diálogo tanto com as pessoas que representam a gestão dos governos, como também com aqueles que da sociedade civil têm um olhar a contribuir também. Então acho que essa era parte do convite também. Obrigada, Catelli. Nós vamos já, ao mesmo tempo que eu me apresento, já vou passar rapidamente para uma breve apresentação nossa sobre a Unilab. Eu sou a professora Jaqueline Freire, sou da Amazônia brasileira, estou no estado do Ceará há quase 2 anos. Fui participar da construção, da implantação da Unilab. E esse meu interesse, a motivação para ter mudado a minha vida e ter ido para a Unilab foi uma experiência de ter trabalhado, toda a gente querida de Bissau. E nós, quando estivemos em Moçambique, na 4ª oficina da rede, naquele momento a Unilab ela já tinha sido criada por lei, mas ela ainda não estava em pleno funcionamento, sobretudo porque ela ainda não tinha estudantes. Então, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, ela é uma universidade pública, federal, brasileira, vinculada ao Ministério da Educação. Então, junto com as demais autarquias federais do Ministério, ela é uma instituição que goza de autonomia didático-científica, autonomia acadêmica e que dialoga com o nosso Ministério da Ciência e Tecnologia, mas a nossa vinculação formal, diferente de alguns países aqui presentes, a nossa vinculação formal é ao nosso Ministério da Educação, que em regime de colaboração com os estados e municípios atua na educação básica, mas tem como função primordial a educação superior no Brasil. Nós estamos agora às vésperas de uma nova cimeira da CPLP em Moçambique e, na verdade, desde o último dia 13 tem tido uma sucessão de reuniões já preparatórias para esse momento da cimeira. E foi exatamente numa cimeira da CPLP, na de 2008, que o governo brasileiro apresentou para a CPLP a proposta de criação da Unilab. Nós temos 2 universidades brasileiras que cumprem um papel de integração internacional. A UNILA, que tem a missão de integrar os países da América Latina, em especial os do Mercosul, e fica sediada no estado do Paraná, para a cooperação solidária com os países da CPLP, sobretudo com os PALOPs e o Timor-Leste. A nossa cooperação com Portugal, ela tem uma dimensão diferenciada, ela não é uma cooperação centrada no ensino de graduação, mas sobretudo no campo da pesquisa e futuramente no campo da pós-graduação.
Então, o processo de construção da Unilab, ele foi um processo que durante o funcionamento da comissão de implantação, todos os países foram visitados para que o governo brasileiro, para que a comissão de implantação da Unilab pudesse dialogar com os países parceiros, com os governos parceiros, sobre a criação dessa universidade, a potencialidade de parcerias e discutir o que seria o perfil dessa universidade. Então, hoje, as áreas que nós temos, por exemplo, os cursos que nós implantamos, eles são áreas e cursos que foram discutidos inicialmente com todos os países. E aí, nesse processo, nós fomos estabelecendo parcerias, fomos promovendo audiências públicas no Brasil, sobretudo na região onde a Unilab está instalada. E fizemos, então, a primeira seleção de docentes e de técnicos administrativos para implantar. Agora que nós estamos realizando o nosso primeiro concurso público. Então, no momento inicial, nós que já éramos de universidades brasileiras ou tínhamos feito concurso para alguma universidade brasileira, fizemos parte de uma seleção e assim chegamos todos na Unilab. Esse para nós é um momento assim, muito histórico. Nós estamos às vésperas de mais um aniversário de criação da Unilab. Na próxima sexta-feira, aqui em Luanda, nós estaremos no berço, festejando o nosso aniversário. Vai fazer 2 anos que a Unilab foi criada por lei, no dia 20 de julho de 2010. E essa é uma data muito importante no Brasil, não apenas para nós da Unilab, pela sua criação, mas também é a data que se comemora a institucionalização do Estatuto da Igualdade Racial no Brasil, que é a Lei 12.288, também de 20 de julho de 2010. Então aqui é o momento em que o nosso ex-presidente Lula está apresentando aqui com os movimentos sociais negros o Estatuto da Igualdade Racial, e aqui também o momento já com o nosso atual reitor, que presidiu a comissão de implantação, no momento também em que a Unilab, o nosso ex-presidente, apresenta aqui o nosso ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, que saiu recentemente do Ministério para concorrer à Prefeitura Municipal de São Paulo. E aí tem uma questão assim importante, é que a Unilab e a Unila, essas duas universidades de integração internacional, elas foram mesmo concebidas pelo nosso ex-presidente Lula. Quer dizer, ele é o mentor intelectual dessa proposta, que vem ao encontro do que foi muito da política externa brasileira, que buscou privilegiar a cooperação Sul-Sul e, obviamente, que com a clareza de que há interesses econômicos associados a essa cooperação, aliado a interesses sociais, a cooperação técnica, a cooperação acadêmica, a cooperação educacional. E é desse processo, então, que surge, aqui é um pouco da nossa área de abrangência, né? Hoje nós temos estudantes de todos os PALOPs e temos estudantes também do Timor-Leste. Hoje, a maior comunidade estudantil na Unilab são os estudantes timorenses, a partir de uma cooperação bilateral que nós temos com o Ministério da Educação e com a Universidade Nacional do Timor-Leste. Depois dos timorenses, a nossa segunda maior comunidade é de guineenses. Mama Guiné tem muitos dos seus filhos na nossa universidade, inclusive o Mário Nosolini aqui presente tem 2 filhos que estudam na Unilab, a Isabel e o Sami, em Administração Pública e Engenharia de Energias. E depois da Guiné temos um número quase em pé de igualdade entre Angola e Cabo Verde, e agora uma participação muito expressiva de estudantes santomenses. E por último temos Moçambique, que é hoje o que tem o menor número de estudantes ainda na Unilab.
Aqui é um pouco também desse processo. Agora, no mês de julho, nós festejamos na Unilab a independência de Cabo Verde e a independência de São Tomé e Príncipe. Tivemos a oportunidade de nos confraternizarmos com as danças, com as comidas. No caso de Cabo Verde, o restaurante universitário, no dia da independência de Cabo Verde, teve a cachupa, um prato típico. As cabo-verdianas, junto com a nutricionista da Unilab e os funcionários da cozinha, foram para a cozinha para preparar comida típica de Cabo Verde. E assim tem sido. E agora em julho nós realizamos o primeiro torneio da independência. Então o esporte também tem sido para nós um elemento de integração muito importante. E aí o torneio da independência foi liderado por São Tomé e Cabo Verde nesse momento. Aqui é um pouco a nossa área de abrangência no maciço do Baturité, no estado do Ceará. Nós estamos distante em torno de 60 quilômetros da capital do Ceará, então nós estamos na cidade de Redenção, a 60 quilômetros de Fortaleza. Redenção tem uma simbologia histórica, que é a primeira cidade brasileira que aboliu a escravatura, antes mesmo da Lei Áurea. Mas é também ali no maciço do Baturité uma região onde não havia universidade pública federal. E essa também é uma das razões para nós estarmos instalados lá. Redenção é uma cidade pequena, de pouco mais de 25 mil habitantes, né? E é uma cidade que está se desenvolvendo em termos de serviços e outros elementos, exatamente a partir da chegada da universidade. Então, os comerciantes têm feito muitos investimentos e tudo, e nós estamos no processo de construção do nosso campus das Auroras. Nesse momento, nós funcionamos no campus da Liberdade, né? E estamos num processo de expansão. Nesse momento, nós temos 6 áreas em funcionamento: a área de Ciências Sociais Aplicadas, a de Desenvolvimento Rural, Formação de Professores, Humanidades e Letras, Saúde Coletiva, Tecnologia e Engenharia. E a partir dessas áreas, nós estamos com 7 cursos: o curso de Administração Pública, de Agronomia, o Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, Enfermagem, Engenharia de Energias e Letras. No caso, o curso de Ciências Humanas e o curso de Letras, que estão começando esse ano, inauguram também o funcionamento da Unilab no noturno. E muitos dos estudantes estrangeiros que agora chegaram na Unilab são exatamente na direção desses cursos novos também. Esses cursos, como eu me referi, eles são cursos que foram demandados pelos países em função da sua realidade, mas que também vêm ao encontro das necessidades do Brasil, tanto no campo da formação de professores, quanto no campo da energia, de onde a Artemis é professora, quanto na área do desenvolvimento rural. O Brasil tem investido muito em políticas públicas para a agricultura, e é no plano dessas áreas que nós também temos desenvolvido a pesquisa e temos desenvolvido a extensão universitária. Então, nós, desde a primeira hora, nos preocupamos muito com a inserção social da universidade, na comunidade, na realidade regional, e isso tem sido elementos. Por exemplo, ontem conversava com a Artemis sobre o projeto do professor Mário Biagi, que é um dos nossos professores africanos, que é guineense, e desenvolve um projeto sobre planejamento energético no maciço do Baturité, que é uma região de serras e que principalmente o interior dos municípios ainda não tem energia. Então, é desse lugar que nós temos desenvolvido não apenas o ensino, mas também a pesquisa e a extensão. O nosso reitor teve uma missão institucional esse ano aqui em Angola e esteve com a Faculdade de Ciências
esteve com o Instituto Superior de Ciências da Educação, com várias unidades acadêmicas da Universidade Agostinho Neto, e esteve também numa audiência com o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia. Então a gente aproveita também para agradecer a presença do professor Manuel Cadete, que já vem nesse processo de diálogo com a Unilab. E no caso também dos estudantes angolanos, a nossa primeira turma de estudantes chegou na Unilab com o apoio do Instituto Nacional de Bolsas, com o INAB, que dentro de um projeto nacional também de como concebe o desenvolvimento em Angola, e apoiou que estudantes seus fossem para a Unilab para estudar no campo da formação de professores na área de ciências e matemática. E essa questão da área de ciências e matemática, ela está sendo também uma das prioridades para a cooperação entre os países. Nós temos feito um processo seletivo que, no caso dos estrangeiros, passa fundamentalmente por uma seleção cuja inscrição e o processo acontece nas nossas missões diplomáticas. Ontem nós tivemos uma reunião com a Embaixada do Brasil, aqui em Angola, discutindo inclusive sobre o processo seletivo, e que para nós está muito clara a necessidade de nós ampliarmos o nosso processo, porque ele, na forma como está, ele favorece mais os estudantes que estão nas capitais ou nos arredores, em função da informação, o próprio processo de inscrição, a participação na prova e outros mais. Então nós também que fundamento a nossa ação, e aí dentro disso nós queríamos destacar uma em especial, que é a questão da flexibilização do currículo e da mobilidade. Nós temos a expectativa que, sobretudo no último ano, os nossos estudantes possam regressar para, em parceria com universidades públicas, instituições públicas de ensino superior desses países, os nossos estudantes possam fazer parte da sua formação nos países de origem, né? E aí na perspectiva de uma dupla titulação ou de uma titulação conjunta da Unilab com universidades públicas dos países de origem. Aqui os valores que referenciam um pouco da nossa ação, né? Nós temos, o Veríssimo ainda há pouco se apresentava como coordenador de assuntos estudantis. Hoje nós temos nos preocupado cada vez mais em fomentar uma política de assuntos estudantis que prime pela inclusão social. Então nós estamos aprimorando cada vez mais também o apoio, o acolhimento aos nossos estudantes, que vai desde a implementação de um projeto que nós temos, que é o Travessia, que cuida e dialoga com o nosso estudante selecionado ainda quando ele está no seu país de origem. E agora nós estamos investindo para que ele se aproxime da realidade de redenção e da Unilab antes mesmo de chegar ao Brasil. Então nós vamos investir para o aprimoramento desse programa e cuidando do acolhimento do estudante quando chega no Brasil, quando chega em redenção, e que sobretudo os primeiros 30 dias tem um apoio muito direto até que ele tenha condições de se instalar na cidade. Nós somos uma universidade de tempo integral, então os nossos cursos eles funcionam o dia todo, né? Isso torna o ensino, né, assim, muito puxado, como a gente diz no Brasil, porque tem uma carga muito intensiva de atividades. No campus das Auroras, que vai ser o nosso maior campus na cidade de Redenção, ele está sendo construído e a perspectiva é de, na primeira fase, ele ter o espaço para acolher 1.200 estudantes na residência universitária, dentro do próprio campus. Então a perspectiva que nós nos damos é de nós sermos uma universidade de tempo integral e uma universidade residencial. Nós estamos organizados em trimestres. Essa organização trimestral ela foi pensada exatamente para possibilitar a mobilidade acadêmica, tanto docente quanto discente.
Então, a perspectiva que nós temos é de receber professores africanos e timorenses e que possam passar pelo menos um trimestre conosco, assim como estimular a presença e a participação de professores brasileiros da Unilab também nessa mobilidade nos países de origem dos nossos estudantes, para que nós possamos desenvolver programas integrados de pesquisa, programas integrados de formação inicial e formação continuada, de extensão universitária e do ensino de graduação. Então, nós trabalhamos com essa organização trimestral. Aqui é um pouco da nossa arquitetura do percurso formativo, que no momento inicial trabalha com a perspectiva da inserção na vida universitária, formação geral, formação básica, profissionalização e a inserção na vida profissional e no mundo do trabalho. E é exatamente nessa reta final aqui do curso que, no processo de diálogo sobre esse percurso formativo, é na perspectiva da inserção na vida profissional no mundo do trabalho que nós desejamos intensificar a cooperação com os países de origem para que os nossos estudantes possam vir finalizar parte da sua formação nesses países e já no diálogo também com instituições, com o mundo do trabalho, com empresas. Aqui mesmo em Angola, assim como em Moçambique, já há um diálogo iniciado pela Unilab com empresas brasileiras, como por exemplo a Vale do Rio Doce, de como é que a própria Vale no futuro poderá estar absorvendo egressos da Unilab. Então, a nossa preocupação é com o percurso formativo e também com a inserção dos nossos estudantes no mundo do trabalho. Aqui é um pouco de como nós nos organizamos nos trimestres iniciais. Nós temos uma base comum para todos os cursos, entendida como um processo mais estruturante em relação à integração internacional. E aqui um pouco de como a gente trabalha. Aqui são alguns programas acadêmicos que hoje nós já temos. Nós temos estudantes que são monitores e que a monitoria é um processo de iniciação à docência. Temos programas de iniciação à docência. Então, por exemplo, nós temos muitos estudantes angolanos que são bolsistas do programa de iniciação à docência e eles estão atuando diretamente nas escolas municipais do ensino básico, o que equivale ao ensino básico aqui. Então, nós temos um conjunto de estudantes timorenses e angolanos já inserido na realidade concreta de redenção na escola, onde vai ser o locus da sua atuação profissional quando retornarem para Angola e para o Timor-Leste. O Jovens Talento para a Ciência, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, e nós estamos com alguns que estão em fase de implantação, e aí eu queria destacar o TEIA. Nesse momento as nossas universidades estão em greve no Brasil, né? A Unilab nesse momento também se encontra em greve, é uma greve de professores e uma greve também de técnicos administrativos. No nosso caso de professores, é uma greve num momento muito decisivo que incide sobre a nossa carreira, né, que é para nós nos aproximarmos mais dos patamares da carreira de ciência e tecnologia no Brasil. Na Unilab, todos os professores têm nível de doutorado, uma parte tendo experiência fora do Brasil, uma parte também com pós-doutorado. Isso não tem sido fácil, porque tem algumas áreas que realmente não é fácil nós termos doutores no Brasil disponíveis para uma carreira universitária da docência e da pesquisa, né? Em função de terem outras carreiras que também têm salários muito atrativos e condições de trabalho igualmente atrativas. Mas nós temos procurado valorizar muito esse princípio de que todos os professores na universidade tenham doutorado. Queria destacar aqui o TEIA, né, que é um programa nosso que está em implantação, porque o nosso primeiro ano ele revelou a necessidade de nós conhecermos mais os currículos do ensino secundário
dos países de origem, porque os nossos currículos da graduação, eles também estão muito pensados a partir do que é o ensino médio no Brasil, o que é a base, e aí nós tivemos muitas situações de reprovação, né? De reprovação sobretudo em química, física e matemática. Então nós estamos agora desenvolvendo todo um trabalho para o fortalecimento de base do nosso estudante, sobretudo na química, física, biologia e matemática, em função do que a realidade nos revelou. E que vem ao encontro de um interesse específico de Angola, né, em nível mais acadêmico, que é nós cooperarmos no quadro de ciências e matemática. Nós temos agora 7 estudantes indo em mobilidade acadêmica para a Universidade de Coimbra. Então, apesar de nós sermos uma universidade muito nova, mas nós já temos um conjunto de projetos acadêmicos e nós temos 7 estudantes brasileiros do curso de Ciências e Matemática indo fazer uma graduação sanduíche, né, e vão ter uma dupla diplomação da Unilab e da Universidade de Coimbra, fazendo parte da sua formação em Física e Biologia na Universidade de Coimbra. Aqui é um pouco do que a gente tem, que eu me referi a conhecimento e tudo. E aí, com isso, nós finalizamos então a nossa apresentação da Unilab e queríamos rapidamente, em função do horário, falar sobre o ECOS, que vocês também receberam o material, que é um programa que nasce no diálogo com a rede de cooperação. Então, o programa ECOS, ele é um programa de educação e cooperação Sul-Sul, que tem na pesquisa, e tem todo um contexto que está associado ao Fórum Internacional da Sociedade Civil, que foi realizado em 2009, a Confintea 6, de dezembro de 2009, e aí todo o processo, conjunto de parceiros. Nós consolidamos o programa ECOS no contexto da 4ª oficina em Moçambique. Então nós tivemos a oportunidade de conversar com os países e definir as nossas ações exatamente a partir do que é a demanda dos próprios países. Então nosso objetivo geral é constituir um centro de referência em educação de jovens e adultos no contexto da cooperação Sul-Sul, que possibilite registrar e compartilhar a trajetória da educação de jovens e adultos, histórica e recente, nos países membros da CPLP, com ênfase nos PALOPs, a partir do mapeamento da documentação e memória de EJA nesses países, na perspectiva de fomentar uma base comum e disponibilizar em rede para estudos e pesquisas. Então, em todos os países, nós estamos visitando arquivos históricos, bibliotecas nacionais, investindo na pesquisa, no mapeamento de estudos que tem sobre a realidade educacional desses países. Temos feito entrevistas com pessoas históricas, entrevistas com gestores, com pessoas que detêm esse domínio histórico e da realidade mais recente da educação de jovens e adultos nesses países. Aí nós temos um conjunto de objetivos específicos que passa no campo da comunicação pela produção de vídeos documentários. Então, aqui nós temos uma articulação que é mais nacional, o campo da pesquisa, a promoção de eventos nacionais e internacionais. Já realizamos 2 reuniões técnicas internacionais no Brasil, em fevereiro e uma em dezembro de 2011, que foram momentos importantes para a rede também. Temos a perspectiva de trabalhar com formação continuada, a produção de publicações. Aqui na oficina a gente vai apresentar uma proposta de portal para a rede e a produção de vídeos documentários. Aqui é muito do que nós já realizamos e aqui sintetiza um pouco a partir de que eixos nós estamos trabalhando.
Nós já realizamos missão em Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Temos uma agenda pactuada com São Tomé e Príncipe, que nós também vamos conversar aqui. E temos o indicativo de ir ao Timor-Leste ainda esse ano. Então, nós temos procurado nos movimentar muito a partir também do que é a demanda dos países. Acho que tem uma questão importante de registrar sobre o ECOS, é que desde a primeira hora nós valorizamos uma triangulação entre universidades públicas. Então, nós temos um conjunto de universidades federais ou estaduais, no caso das estaduais, como é o caso da Universidade de São Paulo, a relação com governos, que vai desde o nosso governo brasileiro aos governos por meio dos ministérios da educação, principalmente das direções nacionais de alfabetização e de educação de adultos, e no outro vértice a sociedade civil. Então, no caso da ação educativa, que é uma das organizações não governamentais de maior expressão na área da educação no Brasil, que faz parte do Conselho Internacional do Fórum Mundial de Educação, faz parte do ICAI como uma rede internacional também no campo da educação de adultos. Então, no caso do Brasil, além da ação educativa, nós temos uma interface muito grande com a Campanha Nacional de Educação para Todos, que também, com o apoio da Open Society, atua nos PALOPs. Em fevereiro desse ano fez uma missão aqui em Angola, esteve também nos outros países. Então, para nós, o diálogo com a sociedade civil, ele é sempre uma necessidade. Ele tem uma importância muito estruturante na nossa rede ECOS. Essa rede, ela é coordenada pela Unilab. Aqui é um pouco do que nós temos realizado no conjunto dos países. Temos atuado também em parceria com a Cátedra da Unesco de Educação de Jovens e Adultos, que é liderada pela Universidade Federal da Paraíba. O professor Timothy chegou na manhã de hoje aqui, depois de um voo que é cansativo, vindo de São Paulo, por isso também não está aqui conosco nesse momento, mas vai estar no decorrer da oficina. Então, é um pouco... Aí tem todo o detalhamento sobre o projeto de pesquisa, que hoje, na rodada de apresentação, as pessoas iam se apresentando e aí a gente já ia dizendo, vamos gravar uma entrevista, vamos pegar um depoimento. Então, dessa forma, nós vamos aprimorando o processo da pesquisa. Né? E aí tem uma série de questões, os eixos de investigação, o período que nós vamos trabalhar essa pesquisa, temos trabalhado as estratégias da pesquisa e uma série de questões que no debate nós podemos ir aprofundando também em função do tempo. E aí queria terminar exatamente com um poema do Mário Quintana, que é um poeta brasileiro importante, que a gente sempre usa nas nossas apresentações. Em 2010, quando nós começamos com o ECOS, nós tínhamos a clareza do desafio que seria, e hoje, passado quase 2 anos, e com a pesquisa em andamento, e com todas as ações que nós nos propusemos em andamento, a gente vê o quanto vale a pena a gente acreditar. Então, o Mário Quintana, ele tem um dos poemas que é das utopias. E aí o poeta nos diz, se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a mágica presença das estrelas. E o ECOS, ele tem feito parte dessa utopia da Unilab, faz parte da nossa utopia de integração internacional, faz parte do nosso esforço muito concreto, muito cotidiano de promover essa integração internacional. Com isso, eu termino aqui minha apresentação. Queria agradecer a vocês mais uma vez por esse momento, saudar os que chegaram depois e antes de passar a palavra para o Florencio, que também vai fazer uma breve apresentação sobre a rede, e o Catelli, que vai mediar, queria rapidamente que as pessoas que chegaram pudessem se apresentar rapidamente aqui para a gente. Ok? Muito obrigada. Alguém mais para se apresentar? Obrigado.
Antes das minhas sentidas e verdadeiras desculpas pelo atraso, mas na minha condição de cidadão